Então, Gui, eu cresci numa família muito desestruturada, sabe? E minha mãe me separou do meu pai tinha uns 2 anos e a gente voltou a morar na casa da minha avó materna, e onde moravam ela e um tio, e que já era adulto, e a gente voltou a morar e era um caos, sabe? De brigas, discussões, eles eram pessoas muito explodiam muito fácil, viviam brigando por bobeira. Tipo, Danone na geladeira era meu e você comeu. Uhum. Então era assim, tudo se resolvia no tapa, na briga, no grito. Me lembro de pequenininha entrar no quarto e meu tio tá sufocando a minha mãe com travesseiro. Por causa de comida, de Danone, deixou minha roupa em tal lugar. Era muito pesado. E a minha mãe na ânsia de sair desse lugar, de poder ter a casa dela, a família dela, ela começou a namorar uma pessoa. E a gente era uma pessoa que trabalhava com ela. E ela parecia muito feliz, encantada por viver essa nova estação, saindo da casa da minha avó. Ele, minha mãe e esse rapaz trabalhavam no mesmo lugar, foram transferidos para uma outra cidade. E a gente foi para lá. E ele era um cara incrível, sabe? Só que quando a gente chegou lá, ele começou a se transformar. Ficou muito agressivo. E me lembro, era uma cidade muito fria, Atibaia. E eu me lembro da gente em casa e ele trancando a gente pra fora, tipo, era -2, -3. A gente passava a noite abraçada, eu e ela, porque ele nos trancava pra fora de casa, porque ele ficava agressivo, porque ele bebia. Minha mãe tinha muito medo dele mexer de alguma forma comigo, porque eu tinha uns 8 anos. Então minha mãe trancava o cadeado e dormia com a chave dentro da roupa, pra ele não entrar no meu quarto, porque a gente não conhecia mais aquela pessoa. E daí um dia minha mãe entrou no quarto e ele tava... Nisso minha mãe engravidou do meu irmão, e meu irmão nasceu e nada melhorou, ele cada vez mais agressivo. E daí minha mãe entrou no quarto um dia, ele tava deitado na cama, minha mãe observou que ele tava... A colcha fazia a sombra de uma faca. Ele tava deitado com uma faca em cima do corpo. Minha mãe viu, conseguiu disfarçar, falou: eu vou dar boa noite pra Marcela e pro Lucas. E minha mãe entrou no meu quarto e falou: vamos, fique em silêncio, só vem atrás de mim que a gente vai fugir. Eu lembro que a gente fugiu e conseguimos andar algumas quadras, daí meu tio veio buscar e voltamos pra casa da minha avó, para aquele ambiente novamente. Só que o meu irmão começou a ficar muito doente, e minha mãe começou a ir ao médico, isso em 1994. E daí uma médica chegou um dia: vou ter que fazer uns exames mais invasivos, porque não é normal que ele fique tão doente. E daí eu me lembro que eu tava no hospital escola, lá em Taubaté, e meu tio me chamou, baixou assim na minha altura e me disse: olha, sua mãe tem HIV. Se você contar pra alguém, ninguém vai chegar perto dela, porque essa doença é muito contagiosa. Então ela e seu irmão têm essa doença. A gente não sabe ainda se você tem, mas se você contar pra alguém, ninguém mais vai chegar perto da sua mãe, isso que eu tinha 8 anos. Então ali eu me fechei, me bloqueei, sabe? Amadureci. Tive que crescer e só ficava assim: não conta pra ninguém vai chegar perto da sua mãe. E daí, uns meses depois, fomos descobrir que ele também não sabia que ele tinha HIV, que ele foi descobrir no exame admissional lá em Atibaia, naquela época pedia. E ele perdeu o controle, se tornou agressivo, não sabia como lidar. E daí ele faleceu depois de uns meses e meu irmão foi uma criança muito doente, né? Então a gente teve que cuidar dele, ele sangrava pelo nariz, sujava 8 lençóis numa noite. Então foram dias muito difíceis, até que com 8 anos meu irmão faleceu do HIV. Fizeram vários exames em mim na época, né? Porque não sabia como passar a doença. E daí deu negativo, porque a gente sabia que realmente é pelo sangue, né? Ou tinha alguns meios de pegar a doença. E meu irmão faleceu com 8 anos e foi um choque, né? Porque eu era uma menina de 15 anos e tinha perdido... Ele era o meu amor, né? O irmãozinho que eu sempre quis. Só que depois disso, com a morte do meu irmão, que já foi um baque, com 1 ano, eu tava na minha casa, uma semana antes do meu aniversário de 15 anos, minha tia chegou e falou: seu pai caiu do cavalo no sítio e tá no hospital. A gente falou: meu pai adora andar a cavalo, tá tudo bem. E daí fui pro hospital, cheguei lá e tava em estado gravíssimo. E depois de uma semana ele faleceu também. Então eu perdi meu irmão no ano, meu pai no outro. E logo com a morte do meu irmão, com tudo que aconteceu, minha mãe se entregou para as drogas. Porque ela dizia: eu também tenho HIV, eu vou morrer também.
Então ela se entregou. Começou a usar cocaína, maconha, bebia muito, até que ela chegou até no crack, né? E como ela tomava também os remédios pro HIV, ela começou a ter muitos problemas psicológicos. A mistura de tudo isso era um veneno pro corpo, né? Só que nesses anos todos da droga foi muito difícil pra mim, porque ela me batia, e ela chegava em casa, eu não deixava mais ela sair pra usar droga, eu ficava com o braço inteiro roxo, e eu fazia direito já. Tava na faculdade, eu lembro que eu ia de moletom pra esconder. Ela usava todo o nosso dinheiro com droga. E eu não tava no limite de tudo, assim, não aguentava mais, tinha perdido as pessoas que eu amava. E minha mãe nesse estado, né? E eu tinha muito comigo que... Falei, Deus, o Senhor vai fazer alguma coisa. Mas eu conhecia Deus como alguém distante. Um Deus que estava no trono, numa cadeira, só olhando a gente, assim, e vendo que, ó, isso vou te dar, isso não. Essa é a visão que eu tinha de Deus. E um dia me convidaram para ir numa igreja, lá no salão. E eu lembro que quando eu entrei lá, o Lê tava lá de calça jeans, moletom, tinha luzes do cabelo. E eu lembro que eu falei, esse é o pastor? Eu era religiosa, não era crente, mas eu era religiosa. E daí, eu lembro que o Lê pôs a mão na minha cabeça naquele dia, no dia que eu pisei lá no salão. Tinha umas 30 pessoas no poema. E ele falou, Jesus tem uma obra para sua vida. Você vai casar e você e seu marido vão fazer a obra de Deus. Não deixe de sonhar, não deixe de acreditar. E era impossível, Gui. Eu me emociono. Porque era impossível, era uma menina perdida, sem sonho, sem esperança. E ele colocou, a hora que Deus usou ele para falar aquilo comigo, eu dizia, isso é tão impossível, mas não sei, uma alegria pulsou no meu coração, sabe? E eu saí de lá e fui enfrentar tudo aquilo que eu vivia e fui me convertendo, fui conhecendo o Senhor paralelo a isso. Então, eu aceitei Jesus, me batizei e eu tentava de alguma forma levar isso para minha mãe, né? Então eu falava, mãe, repete comigo que Deus é o Senhor da sua vida, ministrava a vida dela de alguma forma. E nisso eu conheci o Xande na igreja, que hoje, né, é o meu marido, e a gente começou a namorar, e a igreja me ajudou muito nesse processo, porque eu tinha vergonha de contar que minha mãe tinha HIV, eu tinha vergonha de contar tudo que eu vivia, então os pastores, os líderes me ajudaram muito nesse processo. E a minha mãe, o Xande chegava em casa comigo, a gente ia na namorada e ia na biqueira, acho que é assim que chama, né? Na biqueira lá, buscar ela, porque ela tinha passado a noite usando crack. E a gente colocava ela e falava de Deus pra ela. E até que um dia, minha mãe foi internada numa clínica psiquiátrica, e eu entrei no banheiro da minha casa e eu falei, Senhor, eu conheço um Deus agora, que é um Deus que levou sobre si todas as nossas enfermidades, e minha mãe não tem uma vida digna. Ela não tem saúde, ela não tem... Então eu te peço, Senhor, se o Senhor levou sobre si, cura minha mãe, sabe? Cura do vício, cura do HIV, ou o Senhor leva minha mãe. Foi a oração mais difícil da minha vida, mas eu tive que fazer. E eu fui dormir depois dessa oração, e 4 horas da manhã tocou o telefone, na mesma noite, que ela tinha morrido dormindo. Ela teve uma parada dormindo e ela tinha morrido. Então eu creio que naquele dia o Senhor ouviu as minhas orações, né? Porque a gente acha que ouvir é só a pessoa continuar viva, a pessoa ser curada de alguma doença aqui. Mas eu creio que, como eu entendo da vida eterna, daquilo que no lugar que todos nós vamos estar um dia, Deus curou pra ele, né? E daí eu, enfim, perdi minha mãe também, depois de não sei quantos anos, mas foram as 3 pessoas, né? Pai, mãe e irmão. E eu comecei a minha conversão, mais forte ainda, cuidar de pessoas. Tive meu primeiro GC. Só que eu ainda era uma pessoa que tinha muita desconfiança de tudo, muito medo de perder mais alguém, muito medo de viver coisas ruins, né? Porque meu corpo parece que era preparado sobre a próxima tragédia, o que ia acontecer de novo. E daí eu casei, continuei na Poema, mas dentro de mim ainda havia medo, sabe? Não havia... Eu ia sendo curada a cada semana, a cada processo, a cada estação que o Senhor trazia, mas algo dentro de mim ainda
questionava algumas coisas. Por que comigo? Por que eu tive que perder todo mundo, sabe? O meu relacionamento com Deus ainda era muito... O tempo todo, lá dentro de mim, eu ainda falava, Jesus, por que o Senhor fez isso comigo? Eu não entendia que algumas coisas aconteceram por escolhas da minha mãe, por escolhas das pessoas que eu amava. Não era só a culpa de Deus, mas eu sempre estava naquele lugar. Senhor, por que o Senhor fez isso? Então, eu me casei, né? E tive uma Malu, que foi uma cura também quando eu engravidei. Tive uma filha, comecei a ter minha família, porque eu comecei a viver coisas novas, saudáveis, verdadeiras, que iam me curando nesse processo. Então, aquela menina que não tinha mãe se tornou mãe. E hoje, com Jesus, tinha a oportunidade de fazer as coisas diferentes, sabe? E depois eu engravidei de novo, de uma outra menininha, que nasceu de 6 meses. Eu tive uma pré-eclâmpsia. Ela nasceu prematura, viveu 3 dias e faleceu. E a Ligue, nesse dia, o dia que eu enterrei a minha filha, eu pude entender realmente o que eu não tinha um relacionamento de entrega totalmente com Deus. Naquele dia, apesar da dor, da perda novamente, eu pude entender a soberania do Senhor na minha vida. Porque na incubadora eu sabia que ela viveria, talvez ela vegetaria pro resto da vida. E naquele dia eu fiz outra oração pro Senhor. Falei, Deus, o Senhor veio para trazer cura e vida. Então eu entrego a minha filha nas tuas mãos. E o Senhor levou a Gabi naquele mesmo dia. Daí você me diz, Má, e você já culpava Deus? Você não culpou Deus naquele dia? Naquele dia eu vi um pai que por tanto amor a ela, levou para que ela não sofresse mais. E dali em diante eu fui entendendo o lugar do Senhor dentro de mim, sabe? Eu não fui mais achando culpa, eu fui entendendo que realmente todas as coisas que iam acontecendo era porque Ele queria usar a minha vida para ser um testemunho vivo do poder de Deus. E que minha história não era uma história triste, era uma história de cuidado. Porque tudo que eu vivi, tudo isso que eu pude experimentar, eu não me perdi. Eu nunca usei droga, eu nunca me envolvi com coisas erradas. Parecia que Ele me blindou. Eu brinco que tinha uma bolha que Ele colocou assim, que eu não podia enxergar. Ninguém tocou em mim, ninguém mexeu. Que apesar de todas as situações, Ele me manteve. Eu fui dizendo, Deus, eu não enxergava, mas o Senhor cuidou assim de mim. E o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu uma filha, um marido. E hoje o Senhor tem trazido pessoas que, ao ouvir o meu testemunho, são curadas, voltam a sonhar, voltam a acreditar. E eu passei a colocar as coisas no lugar dentro de mim. E o Senhor vem restaurando meu coração, a minha esperança, os meus sonhos. E um dia eu escutei uma frase da minha filha. Ela falou, mãe... Um dia ela escutou um pouco da minha história, né? Ela foi crescendo, já tem 9 anos. E ela falou, mãe, eu nunca imaginei que você tinha passado por tudo isso, porque você é tão doce. E daí, mais uma vez, eu vi o cuidado do Senhor. Porque Ele manteve o meu coração. De não ser uma pessoa amarga, grossa, amargurada por tudo que viveu. Então eu comecei a entender, o Senhor sempre esteve comigo, sim. O Senhor me guardou sim de todo mal. E o Senhor me escolheu para ser uma prova viva de que o Senhor é bom, de que o Senhor restaura, de que o Senhor muda a história das pessoas. E daí, através disso, depois da Gabi, dessa perda, de toda essa reconstrução, Deus colocou essa paixão por vidas, por pessoas. Eu creio que a Poema Curitiba, o nosso ministério real, nasceu através de tudo isso. Porque a gente amadureceu, a gente confiou na dependência de que Ele que cuida de nós. Então é uma experiência difícil para todo mundo que olha isso, mas o lugar que eu acessei em Deus, talvez lugares bons. Então eu aprendi que todos esses lugares que aos olhos humanos são ruins, são pesados, são difíceis, me fez acessar um lugar no coração do Senhor de dependência, de certeza, de que é Ele que faz, é Ele que restaura e que há sim transformação e cura mesmo na dor, porque nem tudo é culpa do Senhor. O caos não é a culpa, o caos não é a vontade de Deus, é a permissão do Senhor para algumas coisas, sabe? E hoje eu vivo
E eu vejo muitas vezes quando eu compartilho esse testemunho, as pessoas vêm e falam, eu não sonhava mais, eu volto a sonhar. Eu não acreditava mais, então eu voltei a acreditar. E eu digo, Deus, eu fui escolhida. Eu fui escolhida para ter autoridade, para dizer, o Senhor é bom e o Senhor restaura. E hoje Ele tem feito tudo isso na minha vida, na vida da minha família, pela graça do Senhor. E eu só tenho que agradecer. Eu sinto que Ele restaurou a minha sorte, restaurou meu coração. E quando eu choro é porque não tem amor maior desse mundo do que o Senhor, que pode pegar uma menina destruída, perdida, órfã, sem família e cuidar de tantas mulheres hoje em dia. Ser uma boa mãe, pela graça do Senhor, uma boa esposa, porque o Espírito Santo me ajuda, me direciona, me revela. Então não tem como dizer que o Senhor restaurou a minha sorte. E esse é um pouquinho da minha história. Perdão, gente, mas é que o Senhor realmente é muito bom. Cara, muito forte esse testemunho. E assim, se você pudesse deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente, para quem está passando por situações difíceis, né? Eu também perdi o pai muito cedo, e a gente sabe como tudo isso é muito difícil de lidar. Se você pudesse falar para a galera que está assistindo a gente, sim, qual é a mensagem final que você deixaria para eles? Eu diria que às vezes nós olhamos muito para nós, né? Nós olhamos muito aquilo que nós somos capazes, o que nós somos capazes de suportar. Mas eu digo que a partir de hoje você olhe para Jesus, porque a sua esperança está nele. Ele pode restaurar a sua vida, curar, transformar e fazer você um testemunho vivo da glória de Deus. Então, assim, não desista, não acredite naquilo que você pode fazer. Talvez suas dores hoje sejam tão grandes como um dia foram as minhas, que você fala, eu não tenho mais chance de sonhar, de acreditar. Mas eu digo, se você permitir que Jesus entre dentro do seu coração, Ele pode restaurar todas as coisas e fazer hoje, como é na minha vida, apenas um testemunho vivo e não mais uma dor, e não mais algo que me machuca, que tinha dias que nem me tiravam da cama. É possível o Senhor restaurar a sua vida, desde que você entregue o seu coração a Ele, creia, abra verdadeiramente seu coração e fala, Deus, eu não suporto mais. E Ele vai entrar e vai restaurar todas as coisas, assim como Ele fez comigo. Então eu desejo que a minha história hoje seja que você não fique triste, mas que você possa ver uma alegria de alguém que foi restaurado pelo amor de Jesus. E Ele pode fazer com você também. É isso. Meus amigos, isso foi mais um Spark. Eu acredito muito que esse testemunho tenha edificado você como me edificou. Você pode mandar mensagem pra gente pelos comentários, pela área de dúvidas que você tem aí e também pelo nosso grupo fechado dos alunos. Só você voltar lá no inicial, entrar no nosso grupo e você consegue falar comigo e com outras pessoas do nosso time. Que Deus abençoe você e até a próxima.